Olá, turminha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Professor Paulo novamente aí, nós vamos dar continuidade às nossas aulas. Aula número 5, radiciação, propriedades. Eu usei a palavra radiciação porque é a operação da raiz, mas nós trabalhamos com várias raízes. Nós vamos iniciar com as raízes quadradas, ok? Então, tudo que nós fizermos hoje está envolvendo apenas radiciação de raízes quadradas e suas propriedades. Vamos tomar nota de algumas coisas aqui, eu já deixei pré-estabelecido para a gente ir apontando e conversando um pouquinho. Vamos pegar essa raiz quadrada de 49. A raiz quadrada de 49 é 7. Vocês sabem disso desde o sexto ano por causa de uma memorização, porque nós tivemos aí uma sequência de quadrados perfeitos. 49 é um quadrado perfeito. Então aqui nós podemos colocar diretamente 7 e por quê? Aqui é a ideia de raiz quadrada, porque é a operação inversa da potência quadrado perfeito, ou seja, um número elevado a 2, a segunda potência, então dá 49. Muito bem, o objeto de estudo hoje é passar algumas propriedades importantes que serão usadas aí na resolução de expressões numéricas com raiz e algumas outras simplificações de raízes exatas e não exatas, ok? Então esse é o objetivo da aula de hoje e a gente vai tentar contemplar apresentando esse trabalho aqui para vocês. Olha só, 49 nós fizemos uma fatoração, fatores primos aqui. Então 49 não dá por 2, não dá por 5, o próximo primo não dá por 3, deu por 7. Então 7 vezes 7, 49, 7 ao quadrado. Notem que agora eu coloquei o 49 aqui dentro com a ideia da escrita fatorada, 7 elevado a 2. Como o índice da raiz quadrada aqui é 2, nós temos agora uma primeira propriedade a ser mencionada para vocês aqui, que é a propriedade índice expoente. Todas as vezes que nós fatorarmos um radical, a saída de um radical sempre é pela fatoração, ok? Mas aqui eu não precisei, professor, tem razão, porque você já tinha isso memorizado. Mas a saída dos radicais é pela fatoração. Todas as vezes que você tiver índice e expoente iguais, você vai fazer um cancelamento aqui, ó. Vou fazer aqui com a caneta vermelha. Isso daqui é uma propriedade chamada índice e expoente. Quando o índice do radical for igual ao expoente da fatoração, o número que está aqui dentro tem poder de sair desse radical, que é a expressão numérica aqui. Então saiu 7, ok? E isso vai ser válido para raízes enésimas, ok? De índice em n. Então poderia ser 3, poderia ser 4, índice, qualquer que seja o índice. Todas as vezes que o expoente for igual ao índice, ele tem esse poder e o número sai para fora. Se não ficar ninguém, presta atenção no que eu estou falando agora, se não ficar ninguém, é porque essa raiz quadrada é dita raiz quadrada exata. Ok? Vamos ver um segundo exemplo também conhecido de vocês, que é a raiz quadrada de 16. Todo mundo já sabe lá desde o sexto ano que a raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Porque 4 ao quadrado, 4 vezes 4 dá 16. Mas a proposta é apresentar a propriedade. Então eu fiz a fatoração aqui no canto, como vocês podem ver, uma sequência de números primos, ok? 2, 3, 5, 7, mas 16 é par, então começa pelo primo 2, por 16 por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Então isso dá um 2 elevado a 4, já visto anteriormente nas propriedades de potências, ok? Então nós já sabemos que funciona dessa maneira aqui para a gente também escrever na forma de potência. E foi o que eu escrevi. O 2 elevado a 4, eu reescrevi o 16 como potência. Agora olha que interessante, o índice aqui é 2 e agora eu fiz uma aplicação das potências. Por isso que vocês aprenderam potenciação antes da radiciação. Porque como são operações inversas, uma está conectada à outra, porque uma opera juntamente com a outra. Então aqui eu estou usando uma propriedade operatória das potências, que é o expoente 2 elevado à quarta foi aberto em dois expoentes de 2. Por que isso, professor? Porque se você passar disso para isso, você sabe que multiplicação de potências de mesma base
mantém a base, somam-se os expoentes. Então, 2 mais 2 dá 4. Então, isso tem implicação para a esquerda e para a direita, ou seja, vale ida e vale volta. Se eu tenho 2 elevado a 4, eu posso abrir assim, como vocês tinham expressões assim e levava essa daqui pela propriedade das potências, ok? Bom, agora nós vamos agir da mesma forma. Mais embaixo eu vou estar explicando que isso daqui pode ser quebrado em 2 radicais. Mas como nós temos a propriedade lá em cima valendo, e ambos os fatores têm o mesmo índice, observam, tem o mesmo índice, eu posso fazer de uma vez aqui, ok? Mas isso daqui, na verdade, eu vou fazer uma observação bem interessante aqui, olha, que eu fiz aqui embaixo e eu vou fazer aqui. Isso daqui, olha, você sabe que essa expressão aqui pode ser escrita aqui, ó, vou escrever aqui em cima, 2 vezes 2 elevado a 2. Lembra dessa propriedade? Muito bem, esse 2 aqui, ele é tanto, esse expoente 2 é tanto desse 2 quanto esse 2. E aí você poderia deixar um único e cortar esse com esse, ok? Mas aqui a gente pode fazer assim e assim. Então, saiu esse 2 pela propriedade, saiu esse 2 pela propriedade e não ficou ninguém. Por que não ficou ninguém? Porque só tinha 2 fatores e os dois tiveram poder pela propriedade, índice e expoente, de sair desse radical aqui. Quando eles saíram, não ficou ninguém, então isso também é uma raiz quadrada exata da 4. Alguém pode estar se perguntando, mas professor, que rolê danado. Se eu já sei que raiz quadrada de 16 é 4, eu não posso pôr direto? Claro que você pode. Se eu já sei que raiz quadrada de 49 é 7, eu não posso pôr direto? Claro que você pode, até porque desde o 6º ano você tinha que memorizar, né, numa condição que a gente combinou, os 20 primeiros quadrados perfeitos. E você fez isso, porque nós usamos no 7º e também estamos usando no 8º. Então você já tem isso muito bem memorizado. Então por que cargas d'água eu tenho que usar essa propriedade? É claro que não ia ser tão fácil assim. É quando a gente tem um número bem grande. Vocês memorizaram esse número? Vocês sabem me dizer só de olhar para ele se ele é ou não é um quadrado perfeito? Ok? Então, é para isso que serve a propriedade, para a gente pegar números maiores do que aquele 400 que foi até ali que vocês memorizaram. Então, vocês fizeram um trabalhinho até a raiz quadrada de 400, que dava 20. Agora, nós vamos ver raízes maiores que o quadrado perfeito 400. E ainda tem a dúvida, paira a dúvida, se essa raiz quadrada é exata ou não. Ou seja, se todo mundo após a fatoração vai sair do radical. Ok? Se todo mundo sair, é exata. Se não sair, é porque é uma raiz quadrada não exata. E hoje nós vamos trabalhar também com raízes quadradas não exatas. Mas eu deixei ele pronto aqui porque eu falei aqui em cima, mencionei para vocês, que a saída das raízes agora é pelo processo de fatoração ou decomposição por fatores primos. Como 1764 é um número par, eu comecei pelo primo 2, que é a metade da 882, a metade da 441. Agora eu passei para o 3, até porque esse número é ímpar. Mas por que por 3? E por que dá por 3? Ora, lembra quando que o número é divisível por 3? Quando a gente soma os algarismos e esse número tem que estar na tabuada do 3. Soma aqui, ó, 4 mais 4, 8, mais 1, 9. 9 está na tabuada do 3, então dá para dividir por 3, você dividindo. Ah, professor, como é que divide? Ora, eu vou pegar, vou gastar esse tempinho aqui com você. Você vai chegar e vai fazer arma e efetue sim, ó. Eu estou fazendo aqui, ó, 441 por 3, para você ver, ó. 1 vezes 3, 3, para 4, 1, abaixo 4. Aí eu tenho quanto? Eu tenho 4, 3, 4, 12. 12 para 14, 2, abaixo 1, dá 7. Então, 147, está aqui, eu fiz conta, só que eu deixei preparadinho para vocês aqui para a aula, tá? Para a gente não perder tempo com isso. Então, 147 também é divisível por 3, dá 49. 49 por 7 dá 7, por 7 dá 1. Muito bem, está aqui a sua faturação, a sua decomposição. Então, estes fatores nós devolvemos aqui na igualdade. Então, isso daqui se tornou 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 7 vezes 7. Que agrupando isso daqui, eu tenho 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 7 elevado a 2. Notem que o índice aqui
é o mesmo, ok? Então vamos lá, esse índice aqui vai cancelar, vai sair todo mundo. Quem é que saiu lá? Saiu 1, 2, saiu 3, saiu 7, e quando saiu todo mundo não ficou ninguém. Observe que não ficou nenhum fator sem sair pela propriedade índice expoente. Nesse caso, a raiz quadrada de 1764 é dita raiz quadrada exata. E o resultado dessa raiz quadrada é o produto desses três fatores aqui que saiu, que dá o 42, ok? Eu vou colocar aqui 42, 2 vezes 3, 6 vezes 7, 42. Muito bem, eu apliquei aqui a mesma propriedade operatória que eu fiz aqui em cima. Notem, você tem bases diferentes e o mesmo expoente. Pela propriedade de potenciação, já vista em aulas anteriores, aula 4, aula 3, nós vimos que nós temos o produto dessas bases, ok, elevado ao mesmo expoente. Então aqui eu posso fazer esse ajuste aqui, sempre aplicando propriedade de potência. Então é muito importante que você caminhe nos conteúdos, sempre trazendo os conteúdos anteriores, principalmente o par de operações inversas, raiz quadrada e elevada a 2, ou radiciação e potenciação. Ok? Nós vimos aqui que então você pode fazer essa simplificação com essa daqui e sai todo mundo do jeitinho que está aqui, certo? Então do jeito que saiu, saiu aqui e é 42, ou seja, 2 vezes 3, 6 vezes 7, 42. 42 ao quadrado, você também poderia ter feito aqui e saiu 42. Resumindo, então, raiz quadrada de 1764 é 42 PQ. Por que? Usei aqui código de WhatsApp. Porque 42 elevado a 2, ou 42 ao quadrado, é 1764. Então, isso é um QP. O que é QP mesmo, classe? Quem fala aí? Muito bem, quadrado perfeito. Ok, agora vamos continuar com as nossas propriedades. Vamos ver essa daqui. Olha só, eu coloquei aqui um produto de dois radicais. Eu não sei se vocês observaram, esses radicais aqui são radicais não exatos. Por quê? Porque o 2 não é um quadrado perfeito e, portanto, o cálculo dele aqui não daria para fazer nem pela fatoração, não tem nem fatoração, ok? Porque ele é um primo. Então, eu não tenho isso como um quadrado perfeito. Logo, esse radical é um radical não exato. E isso daqui mais para frente nós vamos estudar, porque vai fazer parte de um conjunto numérico chamado de conjunto dos números irracionais, ok, turma? Estão entendendo a aula aí? Então vamos lá, vamos seguir. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Eu preparei esse produto justamente para aplicar propriedades da onde? Das raízes, ok? É isso que nós estamos estudando. Então eu preparei esse produto, vamos dar uma olhada nesse produto aqui. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Ora, aplicando o princípio das potências, nós temos que multiplicação de potências de mesma base, mantém a base e somam-se os expoentes. Aqui é o expoente 1, aqui é o expoente 1. Ao somar 1 com 1, mantendo a base que é raiz quadrada de 2, ficou 2. E agora a gente sabe que isso vai dar 2, por quê? Porque a gente tem um 2 aqui, lembra disso? Ó, cortei índice expoente. E aí eu cortei e deu 2, então saiu direto 2. Então, o resultado de raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é equivalente a raiz quadrada de 2 ao quadrado, que vai ser 2 esse cálculo. Esses cálculos, pessoal, vocês podem estar colocando na calculadora de vocês, ok? Vão sempre utilizando a calculadora para justificar propriedades. Tá, eu vou falar dessa propriedade aqui agora. Muito bem, daqui eu também poderia fazer uma flecha para baixo aqui, indicando essa nova propriedade. Que propriedade é essa? Bom, vocês terão lá nas minhas orientações pedagógicas que eu mando no arquivo de vocês. Sempre vocês têm que dar uma verificada nas páginas de leitura obrigatória. Vocês têm que ler aquelas páginas, as páginas têm tudo isso daqui, só que de forma resumida. Qual é a vantagem agora, professora? A vantagem agora é que eu estou aqui falando para vocês e explicando para vocês a propriedade. Mas essa propriedade consta lá, genericamente. Lá está dizendo assim, se eu tiver um raiz de A vezes um raiz de B, isso é equivalente a raiz de A vezes B. Resumindo o que está dizendo lá, está dizendo o seguinte:
o produto de dois radicais, sejam eles iguais ou não, de novo, o produto de dois radicais é o radical do produto desses caras aqui dentro, ó, é o radical do produto. Então, o produto dos radicais é o radical do produto. Notem que esses dois, então, ficaram num único radical e aqui dentro eu tenho uma expressão numérica, 2 vezes 2, 2 vezes 2 dá 4, e a raiz quadrada de 4 é 2. Se você quiser usar a propriedade da fatoração, não é o caso, porque a raiz quadrada de 4 é uma raiz quadrada conhecida, mas você tem ela aqui no cantinho que eu já preparei para vocês, fatorando o 4 para aplicar outra propriedade, deu 2. Notem todas as situações que levam ao mesmo resultado. Então, o que está sendo apresentado para vocês, turma do oitavo? Está sendo apresentado a propriedade de radicais. Vamos ver essa propriedade aqui, que eu já deixei prontinha, encaminhada para vocês. Olha só, nós temos aqui o produto de 3 radicais não exatos. Olha que legal, raiz quadrada de 2 é não exata, porque 2 não é um quadrado perfeito. Raiz quadrada de 5 é não exata, porque não é um quadrado perfeito. Raiz quadrada de 10 é não exata, porque não é um quadrado perfeito. Notem aí. E se a gente tivesse que fatorar esses caras, cara nem tem fatoração, porque é primo e esse é o produto desses dois primos. Mas agora, utilizando a propriedade dos radicais, que diz o quê? Vamos lá repetir o enunciado. O produto dos radicais individuais é o radical do produto desses radicandos aqui, ó, 2, 5 e 10, 2, 5 e 10 num único radical. Agora notem que você tem uma expressão numérica aqui. E aí quando você faz 2 vezes 5, 10 vezes 10, adivinha quanto dá? Quanto dá? 100. Aí raiz quadrada de 100, quanto que é? 10. Que beleza, né, professor? Que interessante isso daqui. Então, produto de 3 raízes não exatas, do jeito que você preparou, acabou dando uma única exata. Sim, exatamente. É isso que você tem que compreender como propriedade operatória das raízes. E, no caso, raízes quadradas, é isso que nós estamos estudando hoje especificamente. Bom, a fatoração do 100, deixa eu fazer uma boa observação para vocês, eu tenho certeza que eu já fiz isso anteriormente em outra aula, mas vale a pena lembrá-los. Quando você tiver que decompor números que são potências de base 10, o que é isso? 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, ou seja, os números 10, 100, 1000, 10.000, você não precisa fazer a fatoração de 2 e de 5, que são os primos legais aqui que vão fazer a decomposição. Você pode pôr direto a decomposição por 10. Está combinado? Então 100 por 10 deu 10, por 10 deu 1, 100 ao quadrado, e aqui se aplica a propriedade, fica tudo igual. Aqui 10, 10, 10. Viu que bacana, classe? Muito bem. Agora tem uma outra proposta aqui para vocês. Bom, agora eu tenho uma proposta que diz o seguinte: quanto que será que é a raiz quadrada de 45 aproximadamente? Isso daqui é o símbolo de aproximadamente, o igual com um tio em cima, ok? Aqui tem um ponto de interrogação. Por que está sendo perguntado aproximadamente? Porque você já sabe que 45 não é um quadrado perfeito. Muito bem, uma das maneiras de se estimar é tentar dar um valor próximo daquilo que é o correto, tá certo? A gente tem uma estratégia aqui que funciona da seguinte maneira. Essa situação aqui já é conhecida de vocês. Como é que chama essa situação que tem um número menor que outro número, menor que outro número? Então a gente diz que esse número está o quê? Muito bem, que respondeu entre. Muito bem, esse número está entre. Então, a raiz quadrada de 45 está entre quais raízes quadradas de números exatos? Uma anterior é a 36 e uma posterior é a 49. Olha só, raiz quadrada de 36 é 6, raiz quadrada de 49 é 7. Então, a raiz quadrada de 45 me faz perceber que o seu resultado decimal é um número que está entre 6 e 7, ou seja, 6, algumas casas decimais. Vocês vão ver mais adiante, quando a gente estiver estudando o conjunto dos números irracionais, que isso daqui é um número irracional. Por quê? Vou dar
uma palhinha para vocês aí, tá? Um spoiler, como é moda agora falar, daquilo que a gente vai ver. Ele é um número irracional porque a sua representação decimal é um decimal infinito sem período, não vai ter número periódico aqui, não vai ter aquela chamada dízima periódica, por isso que ele vai fazer parte de um outro conjunto separado dos racionais, com o nome de irracional. Muito bem, aqui eu coloquei uma lógica, aqui 6 ou 7, agora vocês vão entender por que eu coloquei 6 ou 7. Aqui é uma técnica que eu uso que é assim. Notem que eu quero apenas a primeira casa decimal, claro que isso tem várias casas decimais porque é infinito, mas vamos aqui trabalhar a primeira casa. Quais são as possibilidades dos algarismos serem encontrados aqui, classe? O algarismo 0, 1, 2, 3, 4, 5, até 9, correto? Algarismos, são 10 algarismos que vai aqui para suprir essa casa aqui. Bom, aqui eu uso uma técnica que é o seguinte, 45 para chegar no 49, a distância é 4, e 36 para chegar no 45 é 9. Então 45 aqui está mais perto do 49, significa que entre a distância de 0 até 9, que tem 10 números, é um número que passou da metade aqui o algarismo, ou seja, é para cima do 5, porque ele está mais próximo do lado direito do que do esquerdo. Isso é uma técnica de intuição, ok? Para a gente estimar. Então aqui eu suponho que essa casa aqui, acima de 5, pode ser o 6 ou um 7. Então aqui você tem que fazer o teste, aí não tem jeito. Aí eu fiz um 6,6 e fiz o teste. Que número que eu encontrei? Claro que eu fiz a conta já, preparei a conta para vocês aqui. Você vai fazer esse arme efetue, ó, uma, duas casas. Eu já deixei pronta para a gente não perder tempo. Então, 6,6 ao quadrado, ou seja, ele vezes ele, dá 43,56. Tá próximo. Aí eu testei o outro, 6,7 vezes 6,7. Aqui tem um vezes aqui. Ok? E aí dá 44,89. Notem que esse número aqui é mais próximo do 45 do que esse. Se eu tentasse o 6,8 vezes 6,8, vocês acham que ia dar exatamente 45? Claro que não, ia passar. Então nós dizemos que o decimal aqui, 6,7, essa casa decimal, é uma aproximação mais evidente do número 45 do que o 6,6. Então aqui a gente vai colocar o 7. E aí você, claro que você tem que fazer um testezinho. Então aqui a gente finaliza essa primeira etapa aqui, como raiz quadrada de 45 é aproximadamente 6,7. Ou seja, 6,7 elevado a 2, que nós já fizemos aqui, ele vezes ele, dá aproximadamente, bom, aqui dá exato, 44,89. Então a raiz quadrada de 45, a gente, como que eu respondo aqui minha interrogação, ele é aproximadamente 6,7, já está aqui embaixo. Ok, classe? Vamos dar continuidade aqui, não vamos parar não, que a gente tem muita coisa para a gente ver, ok? Então não vou dar nem pausa aqui no vídeo, a gente vai continuar aqui. Vocês estão vendo aí bonitinho aqui, estou acertando a folha aqui para a gente ver e continuar. Bom, a gente continua agora por um outro projeto, por uma outra saída, que é a saída por fatoração. Bom, essa daqui é muito interessante porque essa é aquela que eu falei anteriormente, que a saída das raízes exatas ou não exatas é porque é mesmo, classe? Por fatoração, decomposição em números primos. Então eu fiz a decomposição do 45 aqui também, já está pronto. É claro que o aluno pega 45 e fala, poxa, 45 está na tabuada do 5, então começa por 5, e aí dá 9, 9 por 3 dá 3, por 3 dá 1. Escrevendo essa expressão numérica, 5 vezes 3 vezes 3, eu escrevi aqui. É claro que eu já escrevi aqui bonitinho, lembrando que aqui é o índice 2, que eu vou usar aqui. Olha só que interessante, aqui é 2. Então, pela propriedade anterior, o produto dos radicais é o radical do produto é o produto dos radicais. De novo, enunciando a propriedade. O radical do produto é o produto dos radicais. Então, é como eu tivesse rachado aqui a minha raiz em duas partes, porque tem dois fatores aqui. Vai acontecer isso, que a gente já sabe, propriedade índice expoente, então o 3 saiu. E o 5, tadinho, não pôde sair, ele ficou lá. Então o resultado aproximadamente
de raiz quadrada de 45 é 3 vezes raiz quadrada de 5. Tá, professor, mas eu não gostei dessa resposta. É claro que nem eu, porque você praticamente não teve um valor numérico de estimativa. Então não se preocupe, porque alguns radicais que a gente chama de radicais básicos, que são os radicais dos números primos, né? Radicando primo, 2, 3, 5, 7, sempre vai ser a base de cálculo para vocês em muitas questões. E os enunciados vão ser dados para vocês fazerem. Olha, considere a raiz quadrada de 5 aproximadamente 2,2, considerando uma casa decimal. Poxa, aí ficou legal, porque é 3 vezes a raiz quadrada de 5, então 3 vezes aproximadamente 2,2, então eu tenho 6,6. Alguém vai chegar e vai falar, professor, mas na anterior aqui tinha dado 6,7. Isso, meu querido, é assim mesmo, tá bom? Essa casa decimal aqui, ela é oscilante. Por quê? Porque se você pegar na calculadora e tiver truncamento de casas, ele vai dar o 6,7, porque aqui você tem um outro número aqui, porque esse 2,2 na verdade não é 2,2, ele continua com outro valor aqui. Então a tendência dessa casa decimal é ser o 7 mesmo. Mas para a gente que estamos trabalhando com valor aproximado, 6,6 está muito bom. Ok? Bom, eu deixei aqui, a questão agora é com vocês. Sabe aquela parte da aula que a gente fala agora é com vocês? Então eu gostaria que vocês pausassem o vídeo e fizessem as duas situações. Ah, professor, eu já não lembro mais da anterior. Bom, você pausa o vídeo e volta o vídeo para você olhar tanto essa situação do entre quanto essa do fatorando. Então, eu volto com vocês depois de vocês terem feito tanto esse pedaço quanto esse pedaço para a gente conferir se vocês estão entendendo a aula. Então, turminha, agora é com vocês, tá bom? Pausem o vídeo e façam esse aí. Muito bem, sala, vamos lá, vamos conferir agora. A gente deixou aqui a pergunta, raiz quadrada de 12 é aproximadamente quanto? Bom, o 12 não é um quadrado perfeito, então nós não vamos ter uma raiz quadrada exata, ou seja, nós não vamos ter um número natural, tá certo? Ou um inteiro positivo que elevado ao quadrado vai dar 12, por isso que esse 12 não é um quadrado perfeito. Muito bem. Quem que vocês colocaram aqui como radicando aqui? Quem é a raiz quadrada de 12 está entre quais raízes quadradas exatas? Esses dois caras têm que ser exatos. Bom, quem colocou o 9 aqui, que dá 3? Muito bem. E quem colocou o 16 aqui, que dá 4? Muito bem ainda. Então a gente já sabe que a raiz quadrada de 12 está num número aproximado de 3, alguma coisa. Eita, agora a gente vai saber que nós temos aqui as seguintes possibilidades. 0, 1, 2, 3, até 9, ok? 10 possibilidades de algarismo para ocupar essa vaguinha aqui com uma casa decimal de aproximação apenas, ok? Bom, vamos ver aquele lance da distância. Bom, se a gente vê o lance da distância, a gente vai ver aqui que 9 para chegar em 12, né? O 12 para 9, tanto faz. Nós temos aqui uma distância de quanto aqui? De 3, ok? E aqui uma distância de 4. Então nós estamos quase no meio dessa parada, porque a distância tanto daqui quanto aqui é a mesma. Então a gente pode ter uma aproximação de 3,3 ao quadrado, de 3,4 ao quadrado e de 3,5 ao quadrado. É quase no meio, então está oscilando entre 3 aqui, tá certo? Então a gente vai na média aqui. E adivinha o que que vai dar? Adivinha? Esse número é 3,4, é o mais que se aproxima. Então aqui nós temos essa resposta aqui, 3,4. Se você pegar o 3,3 fica faltando, esse passa e esse é o mais próximo do 12, tá? Então se você fizer 3,4, né, ao quadrado, 3,4, 4 vezes 4, 16, vai 1, 3, 4, 12, 1, 13. Aqui 3, 4, 12, vai 1, 3, 3, 9, 1, 10. Então eu tenho 6, 5, 1, 1. Uma, duas casas, uma, duas. 11,56. Se você pegar esse, vai passar. E se você pegar esse, vai ser menos que 11. Então aqui a resposta por essa
técnica aqui, ok? Agora vamos pela fatoração, que é o caso que a maioria de vocês vai fazer também em atividades solicitadas, tanto no livro quanto minha, em provas, aí em teste, em lista extra, em atividade avaliativa. Nós vamos ver que a saída é por aqui. Vamos lá, vamos pegar a fatoração do 12, vamos fazer a fatoração do 12 em algum cantinho aqui, ó. Vamos ver se cabe aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, 12, vou fazer nesse cantinho aqui, estão vendo aí, ó, 12. Então, ó, por 2 dá quanto? Dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então, a resposta aqui é 2 vezes 2 vezes 3, que vai dar quanto? 2 elevado a 2 vezes 3, lembrando que aqui tem um 2. Quebrando o radical, então o radical do produto é o produto dos radicais. Muito bem, classe. Aqui é um 2 e aqui vezes, é tudo vezes, ó, até vezes produto dos radicais, é isso que vocês estão aprendendo. E aqui eu tenho um 2zinho aqui. Muito bem, aqui como eu tenho um índice expoente, ficou esse caretinho aqui, ó, 2. Esse cara saiu e esse cara ficou. Muito bem. E agora, professor, como é que fica? Bom, a raiz quadrada de 3, ela é aproximadamente 1,7. Então, a gente diz que raiz quadrada de 12 é 2 vezes 1,7. E adivinha quanto dá esse produto? Dá 3,4. Olha que legal. Então, muito bem, classe. Se vocês conseguiram fazer isso, joia, essa propriedade aqui já ficou muito bem definida para vocês. Vamos passar para a nossa última etapa agora aqui. Essa etapa aqui é uma etapa já conhecida de vocês. Claro que tem um toque, né? Tem um incremento aí. Mas eu comecei aqui mostrando para vocês aqui, olha, algumas condições aqui. Notem aqui, eu tenho a raiz quadrada de um número racional, 1,21. Vocês se lembram dessa propriedade aqui? A saída disso daqui era transformar o número decimal, que vocês estão vendo, 1,21, como número fracionário. Daí que vocês fizeram bastante aquele negócio lá de achar a geratriz. Então, quem é a geratriz de 121? Ele é um decimal exato. Então, ele é conhecido como 121 centésimos, 2 casas decimais. Muito bem, dentro do radical. Então, aqui, se você quiser colocar um parênteses ou não, tanto faz. 121 centésimos. Bom, aqui tem aquela propriedade que é igual a do produto. Então, ó, o radical da fração é a fração dos radicais. De novo, o enunciado. O radical de uma fração, numerador, denominador, é a fração dos radicais. O de cima dividido pelo de baixo. Então, eu quebrei aqui. Assim como eu quebro aqui, ó, no produto, eu quebro na divisão. Viu que legal? Então, aqui, raiz quadrada de 121. 121 é um quadrado perfeito, memorizado por todo mundo. Dá 11. Raiz quadrada de 100 é um quadrado perfeito, memorizado por todo mundo. Dá 10. E 11 décimos, todo mundo sabe que é 1,1, né? Ninguém vai passar vergonha aí falando que é 11,10. Ok? Porque não é assim que se calcula número decimal. Se você quiser, você faz a divisão, tá? Mas a gente tem a técnica que quando a gente